Boa tarde com Jesus. Boa tarde. Estamos hoje aqui, no menor número, mês de férias, mas, como eu disse para os irmãos ali no estúdio, nós estamos aqui. Vamos ficar de pé, vamos ler uma escritura. Salmo de número 67. Quem gostaria de acompanhar? Salmo de número 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a Deus os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem as nações, pois julgarás o teu povo com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a Deus os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Oremos. Santo e poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pronto para ouvir a Tua voz, ó Pai. O que o Senhor tem para nos dizer, Senhor, aos nossos ouvidos nesta tarde. Unja, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Que cada palavra, Senhor, que proceder, Senhor, seja, ó Deus, para a edificação do Teu povo, Senhor. E que eu possa aprender com isso, Senhor. E que isso possa descer nos meus corações e ser refrigério para a minha alma, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui com saúde, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, com as nossas mentes sãs, Pai, não necessitando de mais nada, Senhor, a não ser, ó Pai, a Tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de cantar um corinho, e logo após nós vamos ao Recanto da Fé. Nós teremos transmissão diretamente do Recanto da Fé, do companheirismo lá, e você aqui participe no mesmo espírito, com essa mesma atmosfera. O Recanto é um lugar onde eu já estive várias vezes, é um lugar diferente. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. É um lugar onde a gente sente ali uma atmosfera. E aqui também não é diferente. Então vamos participar e estar no mesmo espírito que lá. Renova-me. Não pedi letra, mas é um corinho que todos conhecem, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de
todos ali, sim, ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. E aí? Todos devem saber. todos devem saber, Todos devem saber, todos devem saber todos devem saber quem é Jesus. Jesus. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. A minha alma está cheia de paz. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, escolhida entre os Vocês, alma está cheia cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu sou feliz porque meu Cristo. Estou feliz porque meu Sobe o tom. Cristo quer. Tá baixo. Vamos lá. Eu sou. Meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Tá alto, né? Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Vamos. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Pera aí, vamos achar o tom. Vamos lá. Que tom que tava aí? Pode colocar em Mi. Eu sou. Pode subir pra Sol. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Ser feliz não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou cristão porque meu Cristo Cristo quer. Eu sou cristão porque meu Cristo quer. Ser cristão não é coisa comum. Eu sou cristão porque meu Cristo quer. Mais rápido. Somos eleitas porque Cristo eleita não é Coisa comum. Vamos lá. Vai. Estou no recanto porque Cristo quer. Estou no recanto porque Cristo quer. Estar no recanto não é coisa comum. Estou no recanto porque Cristo quer. Rápido. Vamos. Vamos. Sou batizado porque Cristo quer. Sou batizado porque Cristo quer. Ser batizado não é coisa comum. Sou batizado porque Cristo Vocês. quer. Vamos lá, os rapazes. Eu tenho fé porque meu Cristo quer. Quer. Eu tenho fé porque meu Cristo quer. Ter fé não é coisa comum. Eu tenho fé porque meu Cristo quer. Tá fraco. Vamos lá, os rapazes. Solta a voz.
rapazes! Eu sou cantor porque meu Cristo quer. Eu sou cantor porque meu Cristo quer. Ser cantor, eu sou cantor porque meu Cristo. As moças! Somos humildes porque Cristo quer. Somos humildes porque Cristo quer. Ser humilde não é coisa boa. Somos humildes porque Cristo quer. Eu sou bonito porque Cristo quer. Vamos lá, as moças! Rapazes! Eu dou um pulo porque Cristo quer. Ó! Animando! Ó, os rapazes resolveram acordar, vamos! As moças! Vamos lá, os rapazes! Eu vou marchar porque meu Cristo quer. Eu vou marchar porque Vamos lá, os rapazes! marchar não é coisa comum. Eu vou marchar porque meu As moças! De novo! Virtude! Vai lá, os rapazes! Sou paciente porque Cristo quer. Sou paciente porque Cristo quer. Os rapazes estão criativos! Vamos lá! As moças! Atenção, os rapazes! Eu tô solteiro porque Cristo quer. Eu tô solteiro porque Cristo quer. Eu tô solteiro porque Cristo Vai lá, as moças! Ah, repetiu! Pode repetir não, ué. Vai lá, os rapazes, sobe um tom aí. Vai, os rapazes, continua. Não tá ouvindo? Os rapazes, chega pra cá. E as moças aqui, ó. Vão ficar debaixo do microfone. Vamos lá, os rapazes vão continuar. Eu tenho amor porque meu Cristo quer. Eu tenho amor porque Cristo quer. Ter amor não é coisa comum. Eu tenho amor porque meu Cristo quer. Eu canto alto porque Cristo quer. Eu canto alto porque Cristo quer. Cantar alto não é coisa comum. Eu canto alto porque Cristo quer. Sou
Vamos lá. Vai, os dois juntos agora, vai. Eu sou valente porque Cristo quer. Eu sou valente porque Cristo quer. Ser valente não é coisa comum. Eu sou valente porque Cristo quer. Acabou. Aê, palmas para vocês. Agora pode sentar. Obrigado aí pela participação dessa juventude animada. Não é mesmo, pastor Gideão Marinho? Essa juventude que está aqui na segunda semana da temporada. Muito bem, nossos irmãos, amigos aí em Goiânia e pela internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ouvir agora boa tarde aí do pastor Gideão Marinho. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos falar uma boa tarde bem bonito, gente. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Vocês falam boa tarde, boa tarde. 1, 2, 3 e... Boa tarde! Maravilha. Eu fiquei achando que os rapazes iam cantar naquela hora. Nós somos feios porque Cristo quer. Sério, eu achei mesmo. Porque eu imaginei assim, depois daquela escola dominical... Aí, como é que faz? Esses meninos que puxou aí, nós somos bonitos. Só tá acreditando na mãe. Hã? A beleza de Cristo? Que a beleza de Cristo se veja em você. Maravilha. Pastor Júnior Fialho, eu gostaria de ter aqui na frente, se possível, uma fila de cadeiras. Uma fila de cadeiras aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É porque o senhor está atrás aí das caixas. É porque eu estou atrás da caixa. Aqui eu... Uma fila de cadeiras aqui e eu queria chamar aqui pelo menos 8 filhos de pastores. Filho de pastor. Tem que ser filho de pastor. Fica de pé aí, faz favor. Filho de pastor. Filho e filha. Filho e filha de pastor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hã? 7, 8, 8. Deu 8, tá vendo? Eu queria 8 aqui, ó, sentados. Vocês vêm todos, vocês? Pode ser, faz favor. Nós vamos... Hã? Já passou, agora pode vir. Pode vir, faz favor. E nós vamos fazer aqui... Olha, eu não vou pôr vocês em dificuldade igual o pastor Júnior põe em dificuldade. Não vou pôr, não. Vai ser facinho. Vai ser facinho, rapidinho. Nós vamos ter uma conversa aqui, não é, pastor Júnior Fialho? É. Aí, viu, já até cortaram meu microfone. Justamente. Vamos lá. Hã? Hã? Precisa? Ela vem. Ela vem. A irmã Nice, vem também, irmã Nice. Ela fez uma... Qual de vocês que é a Nice? Uma é a Rebeca, não é? Aí aqui. Hã? Isso. Faz favor, moços, passem para cá. O último aqui passa para cá para chegar, para dar mais espaço para as meninas, Tudo solteiro? Vocês são tudo solteiro? É? Fala. Tá solteiro? Graças a Deus. Tá bom. Gente, eu gostaria de falar assim. Você apresenta aí, por favor, irmão, seu nome. Irmão Rian. Ian? Rian. Rian. É. Você é filho do pastor? Pastor Oséias. O pastor Oséias de Fernandópolis. É. Ótimo. Irmão Rian já está aqui para receber pergunta. Irmão, filho do pastor. Pera aí, liga o microfone do irmão Levi. Tá trocando? Então, irmão. Irmão Levi, de Santa Amaro. Pastor Valtair. Filho do pastor Valtair. Irmão. Irmão Melk, de Fernandópolis, filho do pastor Oséias. Filho do pastor Oséias também. E você é o? Felipe. Filho do pastor? Valtair. Quem não conhecia o Felipe? Todo mundo conhecia. Não? Conhecia não? Bom, eles cantam. Irmã Stephanie, como é que é seu nome? Stephanie. Filha do pastor? Antônio Eudes. Do pastor Antônio Eudes. Irmã? Kelly. Filha do pastor Vanderlei. Filha do pastor Vanderlei. Gente, desculpa,
vamos fazer uma mudança aqui para a gente poder ter uma... Pastor Júnior, eu queria que o senhor sentasse aqui comigo. Eu prometo. Eu prometo. De cada retorno, eu tenho que ficar aqui. Na verdade não, né? Mas o chefe acabou de mandar, né? Como é que eu faço, Moisés? Para onde eu vou? Aqui? Aqui? Chefe? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Nós temos uma lista de hinos, temos vários hinos aqui, pastor Júnior Fialho. Eu gostaria de ter uma conversinha com vocês, assim, rápida, mas eu estive com perguntas. E dentre dessas perguntas, talvez eu faria uma ou duas ou três para vocês. E daria oportunidade para os irmãos perguntarem também, caso vocês queiram perguntar. Mas eu estava lembrando do que o nosso profeta, irmão Brana, falou das dificuldades ou dos problemas causados por filhos de pastores. Vocês sabem do que se refere? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ele disse assim que, vamos dizer assim, são rapazes, são moças como os outros também, mas que, vamos dizer, teriam mais dificuldades que os demais que passam pela mesma fase. É difícil ser filho de pastor? Essa é a primeira pergunta. É difícil ser filho de pastor? Por que é difícil? Vamos começar com a irmã... Desculpa, eu esqueci. Kelly, irmã Kelly. Então vamos começar com a irmã Kelly, irmão Leandro. Vamos conversar aqui rapidinho. Como é que é ser filha do pastor Vanderlei? Olha, eu não diria que seria difícil ser filha de pastor. Claro, tem uma responsabilidade maior, né? Porque a gente tem que ser exemplo em tudo. Muitos filhos de pastor nascem pequenos, são pequenos e já nascem, né? Agora quem já tem uma certa idade, já uns 15 para cima, não sabe a responsabilidade às vezes que cai sobre um filho de pastor, assim, que ele tem que ser exemplo. Você fala a respeito do pai ser chamado depois que o filho é um jovem. Isso. Foi o meu caso, né? Tipo, eu já era jovem, já quando meu pai foi chamado a ser pastor. Mas, assim, eu não vi que seria dificultoso, né? Eu até fiquei assim, porque cai uma responsabilidade sobre o ministério, né? Então, a gente tem que... Você acha que a forma como você vive, então, é cobrado mais de você do que os demais? Eu não chamaria isso de ser cobrado mais, tipo... A gente é mais visto, assim, tipo, se a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer, a gente é humano, né? Fazendo errado? Não, tipo, uma coisa assim, às vezes que a gente acha que é normal a gente fazer e às vezes as pessoas acham que é um negócio errado, né? Que os outros poderiam e você não? Mais ou menos isso. Se os outros, se fizesse, acho que ninguém ia notar o que eles fazem. Agora, se nós fizesse, eu acho que a gente... ela fez, né? A filha do pastor. A filha do pastor usou uma saia curta. A filha do pastor, ela fez isso aqui, né? Gente, não reclamo do meu sotaque. Bate, Então, fala assim, bate, é complicado. Os piá do pastor tá fazendo isso. É piá que vocês usam lá, é? O guri. Guri? Os guri. Piá é de onde? Piá, acho que é mais Paraná. Paraná, Santa Catarina. Curitiba? Que é piá, que usa piá. E Manelzinha, da onde?
É Florianópolis. Quem tem aí da Floripa? É, os Manelzinhas, Manelzinha. Quem pela internet aí que sabe disso, me dá um retorno aqui, faz favor. Irmã Stephanie, faz favor. Você teve a mesma experiência da irmã Kelly, de se não que seu pai não fosse, mas seu pai foi chamado depois que você já era adolescente. Sente cobrança por causa disso ou sua vida é um exemplo desde pequena? A irmã Stephanie é filha do pastor Antônio Eudes, São Paulo, capital. Bem, até agora eu não senti assim nenhum peso. É uma responsabilidade. As pessoas olham para você muito mais do que qualquer um outro jovem. Mas eu considero como um privilégio. Deixa eu ir lá nos rapazes. Só um minutinho, eu volto aí. Deixa eu ir nos rapazes. Como é que é ser popular, gostar de participar, de estar junto com a turma, brincar, mas fala assim, seu pai é pastor. É que às vezes a gente faz uma brincadeira, né? Aí as pessoas pensam, bom, ele não poderia ter falado isso porque ele é o filho do pastor, né? Vocês dois cantam também, não? Canta. Canta? Canta também. Ixi, pastor Júnior, agora? Não vão ter que cantar. Vocês vão ter que cantar. Vocês dois juntos? Dupla? Canta também. É? Em dupla. Toca também? Toca também. Viola também? Viola também, um pouquinho só. Maravilha, gostei. Irmão Levi e o outro é o Felipe. O que é ser assim tão popular igual você? Como é que é? Cobrança? Não, ninguém me conhece não. Ninguém conhece. Brincadeira. O Levi cobre ele? Levi, fala aí. Não tem o que falar não. É mais ele. Ser filho do pastor Valtair é cobrança? Depende do ângulo um pouco. Por exemplo, quando é um pastor um pouco avisado, é uma cobrança, a gente também fica mais avisado também, né? E assim, para o filho, depende do sentido, do ângulo, porque tem filho que nasce com a vontade também de ajudar o pai, né? Porque os filhos de pastor, eles são mais restritos a muitas coisas que um jovem que é filho de um irmão que não tem um ministério na igreja, ele é mais restrito. Alguns filhos nascem não concordando com isso, então às vezes fica um pouco mais rebelde. Mas tem outros que nascem com aquela vontade de vamos junto com meu pai ali viajar para outra igreja, né? Acompanhar ele nas viagens, quer participar junto dos trabalhos, às vezes ele quer fazer um trabalho especial e ele está lá falando assim, nossa, eu quero também estar junto ali ajudando meu pai. Então depende do ângulo para o filho dizer que é fácil ou não, isso é dificultoso. Tem que ser técnico, filmador, tocador na igreja, zelador, tem que ter função? Não precisa ter. Assim, é meio que um padrão, parece que é um padrão isso aí, né? Mas acho que não, depende do que você tem mais semelhança a fazer. E tem uns que gostam de cantar mais, outros querem ficar mais no som mesmo, na filmagem, e tem outros que querem ficar mais do banco, mas em determinados momentos dá uma palavra. O irmão Levi gosta do microfone ou gosta dos bastidores? Bastidores, microfone. Não, fala aí, o irmão Levi lá em Santo Amaro, é dos bastidores, é da filmagem ou é do quê? Assim, eu ajudo na filmagem, mas eu também gosto de participar. Né? Eu gosto sempre de estar querendo participar dos trabalhos junto com os irmãos. Mocidade, reunião de mocidade e tal. Demais. Recanto mesmo, quando foi a primeira vez ano passado, eu falei, não vou perder mais nenhum. Roda de louvor e tudo. Amém. E onde estava o irmão Levi, tá a moçaiada junto, a turma. Então, seguinte, os meus pais, eles sempre falam assim, ó, Levi, se comporta, quietinho, tá bom? Então tu é o mais custoso de lá? Assim, é ele, né? Aqui, ó. Esse aqui. Ele é o mais quietinho? É. Ah, tá certo. Irmão Rian. Irmão Rian, você é cantor, tocador ou o quê? Eu canto e toco mais ou menos. Canta solo, canta com a igreja. Canto com a igreja também. Acompanha o pai no campo.
Por que que o irmão Brana tinha que falar que filho de pastor é mais custoso? Ah, porque fica muito com os filhos do diácono, né? O Mateus ali, diácono. Mateus, faz favor. Senta aqui, Mateus. Filho de diácono é custoso ou não? É. Não? Filho de diácono, fica em pé aí para mim ver. Faz favor. Todos filhos de diácono. Misericórdia, tenha muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uma aqui, 15. Tem filho. Tá bom, obrigado, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês, viu? Filho de diácono é custoso, não, Mateus? Não é não? Depende, né? É porque é incentivado pelos filhos do pastor, né? Fica muito junto. Agora tá difícil, viu? Bom, não é fome, não é colocar as fome. O irmão Brana aqui falou, né? Mas, não sei, tem a forma de enxergar também. Pode ser que os filhos dos diáconos, os filhos do pastor, estão junto com os filhos dos irmãos, né? Também. Toca na igreja? Não? Toca na igreja, toca na igreja, toca na igreja, irmão Levi. Felipe, toca também. Irmão Mateus, você faz o quê? Não é diácono também? Eu ajudo na escolinha das crianças. Ah, tá bom. Muito bem. Gente, o que a gente leva é um exemplo nas costas desde a pequenez. Vocês que têm esse fardo, né? Não sei se eu posso chamar de fardo, se é um privilégio. Levar ser exemplo, mas todos têm que saber que são exemplos aonde pisa e onde anda. São exemplos, independente de ser filho de pastor ou filho de diácono. E o irmão Brana pregou aí nessa mensagem aí da fase presente. Conseguir ver a fase que você vive, conseguir ver a fase de rebeldia. A fase de rebeldia, ela é uma fase talvez extensa, muito extensa, talvez a adolescência toda, até 10, talvez 10, 12 anos, não sei, até os 20, 23, não sei, por aí assim, a juventude, fase de rebeldia mesmo. E isso da minha forma de ver, parece que cobra mais dos jovens do que dos demais irmãos. Mas vamos para a lista de hino, pastor Júnior, vamos para a lista de hino aqui. E eu vou ver se algum dos irmãos tem pergunta. Vamos chamar a irmã Sara? Sara é o primeiro hino? Sara, Ana Carolina. A dupla. Sara de Iporá, Ana Carolina de Cromínia, quão grande és tu. É o primeiro. Sarinha lá de Iporá. Tá bom, eu conheci a Sarinha, ela era bem pequenininha, agora já está uma moça. E a irmã Ana Carolina. Vão cantar o hino Quão grande és tu. Alguém tem alguma pergunta para esses meninos aqui? Queria perguntar? Daqui a pouco eu vou chamar o irmão Rogério também. Faber Castel. Rogério Faber. Faber Castel. Para conversar com eles aqui. Tá? Então vamos lá, meninas, cantem. Fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Quando
montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Obrigado. Deus abençoe, irmã Ana Carolina, irmã Sara, Cromínia e Iporá. É o pastor Carlos, Ana Carolina congrega o pastor Carlos em Cromínia e a irmã Sara em Iporá é o pastor José Alves. Pastor José Alves. Pastor Júnior, vamos colocar a nossa caixinha da adivinhação aqui no meio? E eu vou pedir o pastor Samuel e a Raíssa para vir aqui. Faz favor. Pastor Samuel. Hã? Quer fazer uma pergunta? Tá bom, vamos lá. Coloca duas cadeiras aqui que nós vamos colocar. Eu acho que a Raíssa está por aqui, porque pela risada, faz favor, irmão. Meu nome é Clarice, sou da cidade de Londrina. E eu gostaria de saber como vocês se sentem como filho de pastores quando são deixados de lado. Porque o irmão Brana diz que primeiro é a igreja, depois a família. Como vocês se sentem? Se sentem meio abandonado, desamparado, ou vocês são compreensivos nessa parte? Obrigada. Essa pergunta para quem? Para quem quer responder? Para o irmão Melk. Cadê o outro microfone? Às vezes eu até pensei esses dias atrás, né, que Deus tem prosperado o ministério do meu pai, né, ele tem ficado mais ausente. E eu até cheguei a comentar com ele que eu lembrava dos tempos que a gente trabalhava junto, né, que eu sentia saudade, né, de poder estar junto com ele mais tempo, né. Mas eu falei para ele que eu entendi, né, que Deus é melhor ele estar fazendo algo para Deus, né, do que para si próprio. E eu dou total apoio a ele. Eu me sinto assim, às vezes, na vontade de estar mais perto, né? Mas eu compreendo a ausência dele, que é por causa das almas, né? E não por materiais, coisas materiais, mas é para coisa de Deus, né? E é assim que eu encaro essa situação. Vocês outros, meninas?
Sente a ausência do pai? Já chegou nessa consciência, irmã Stephanie? Já chegou, às vezes, a gente combinar alguma coisa para sair, aí lembra, não dá. O pai tem que dar assistência em tal igreja. Aí, às vezes, bate aquela falta, né? Poxa, a gente queria passear, queria fazer tal coisa, mas não dá. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela paz de que ele está sendo usado por Deus. E aquilo vai converter em bênção pra gente, pra nossa família. Mas será que num tempo assim não vai chegar a hora que aquilo passa? Vocês começaram ontem. Meninos, vocês que estão há mais tempo, seu pai já era pastor, né? Deixa o microfone para esses dois do meio, por favor, o Levi e o Felipe, que estão há mais tempo. Já sentiram falta de brincar em casa, sair, passear e não ter uma noite livre? Quanto ao meu pai, certo? Sim, a gente às vezes sente a falta do pai em casa. Meu pai, por exemplo, eu sinto falta porque ele é muito brincalhão. E por mim, eu nunca fiquei assim triste. Nunca sentiu essa falta? A gente sente a falta. Poxa, eu quero meu pai aqui para conversar com ele. Mas assim, eu nunca me senti para baixo porque ele tá na igreja, ou ele tá resolvendo conta, tá lá resolvendo coisa, tá indo no banco, tá saindo. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto até de ir com ele nesses lugares, viajar e resolver coisa da igreja, da assistência. É um privilégio eu saber que o meu pai está fazendo uma coisa para Deus. Mas antes, ele está indo para uma viagem, ele trava, quieta, cala, não fala, fica sozinho. É ir na viagem inteira. À noite, para ele não dormir, eu tento cantar o máximo possível. Só para ninguém dormir, acaba que eu durmo e ele fica acordado. É assim. Fala, irmão Levi. Assim, no caso do meu pai, eu tive muita... uma falta de atenção dele na época quando eu estava construindo a nossa igreja de agora. Porque não é uma igreja de tamanha... Nós não temos... financeiramente poder para uma empreiteira fazer a gente e nós ficar de fora. Então era ele indo lá, alguns irmãos ajudando, mas ele sempre tinha que estar lá direto. Então nessa época eu passava às vezes dias sem ver ele, porque eu estudava e ele saía muito cedo. Eu estudava de manhã, ele saía mais cedo que eu para ir para a igreja, comprar material. E ele chegava muito tarde, e quando ele chegava eu já estava dormindo, a minha mãe já tinha feito culto doméstico. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não ficava com tanta preocupação, porque ele também sentia que ele estava fazendo falta para a família dele, e ele fazia esforço para estar com a família também, né? E nós, assim, então eu compreendia que o ministério estava precisando dele, mas ele também estava se esforçando para não nos deixar de lado. Tá certo. Irmão, eu quero o Micaías aqui na frente, fazendo favor, rapidinho. Micaías. Fala presente. Micaías, meu filho. Micaías, meu filho. Por favor, pastor Samuel. Vamos conversar aqui um pouquinho, pastor Samuel Guimarães? Vamos conversar um pouquinho? Cadê sua filha? Tá aqui, vem, faz favor. Puxa mais duas cadeiras aqui. Irmão Leandro, como é que é aquele poema Ser Pastor, do pastor Joaquim Gonçalves? Coloca na frente desses aqui, por favor. Vamos conversar com esses dois aqui. Como é que é o poema Ser Pastor? Qual que é a coisa que o pastor fala assim a respeito dos filhos de pastor? Me lembra aí. Não, vira para os irmãos, por favor. Alguém aí já ouviu esse poema do pastor Joaquim Gonçalves? Ninguém nunca ouviu? Tem na internet, acho que já é bem antigo. Eu ouvi esses dias, acho que ele é de 1900 e alguma coisa, mas o pastor Joaquim é como aqueles trabalhos, né? A Conta do Tempo,
tem aquele desejo de mulher. É mais ou menos aquela linha de trabalho. E o pastor Joaquim Gonçalves, o título do poema é Ser Pastor. Então ele trabalha muito isso. É que todo mundo pode comprar um carro novo, mas o pastor não. Se o pastor comprar o carro novo, foi o pastor. A esposa de todo mundo pode vestir bem, mas a esposa do pastor, se chegar com um vestido novo, é a esposa do pastor. E termina com os filhos, né? Os filhos de todo mundo podem ser baguncentos. Os filhos de todo mundo podem ter suas fases, mas se for o filho do pastor, né? É o filho do pastor. Então, quem tem a oportunidade é bom. É um poema gravado, acho que é uns 5 minutinhos. E o pastor trabalha muito sobre isso, o que é, né? Esse peso de ser pastor. Tá bom, então aqui está, obrigado, irmão Leandro. Aqui dá um pastor e uma filha. E essa filha do pastor já sentiu isso? Não pode usar uma blusa nova, que já ouviu isso de alguém, por acaso? Alguma coisa parecida? Uma cobrança maior de você do que de outros? Eu não sei dizer se eu já senti assim. Eu acho que as pessoas, elas olham muito. Eu já senti muito olhar, eu já senti, tipo... Desculpa. Eu já senti, por exemplo, a minha mãe chegar em mim e falar, tipo, dizer que aquilo é o que os irmãos iriam pensar, porque eu tava vestindo, tipo, digamos assim, mais do que... essa roupa chama muita atenção, vão pensar que você tem mais dinheiro que os outros irmãos, esse tipo de pensamento. E também é muito cobrado da gente, não só em roupa, comportamento. Eu acho que é mais aquela questão de exemplo mesmo, como o senhor tinha falado anteriormente. Eu acho que uma menina lá da igreja, por exemplo, ela me usava como exemplo para justificar que ela queria um celular para a mãe dela. E aí eu ganhei meu celular com 12 anos. Eu fui a filha que ganhou o celular mais nova em casa. A minha irmã ganhou com 14, meu irmão com 14, eu com 12. Porque eu sempre fui mais boazinha. Mas minha mãe se arrependeu depois disso. Mas ela já tinha 13, eu acho, e ela ficava cobrando da mãe dela, falando, mas a Raíssa ganhou com 12, então eu tenho que ganhar com 12 também. E aí ela me colocava em uma saia justa, digamos assim, porque ela pegava e me puxava e falava, mãe, olha aí a Raíssa e não sei o quê. E aí eu não podia dizer pra mãe dela que tava errado ou que tava certo, porque eu tava numa situação assim, o que eu fazia? Então, eu peguei e falei pra ela, olha, eu não posso te dizer nada, a única coisa que eu posso te dizer é que eu ganhei meu celular muito nova e eu não sei se isso foi o melhor pra mim. Porque... Se foi pior? Na verdade, eu acho que foi pior, mas no sentido de, tipo, por exemplo, eu fiquei muito... O ano que eu ganhei o meu celular foi o ano mais, assim, na minha vida. Eu acho que eu tinha 12 anos, então é aquela fase de hormônios, a gente não sabe o que fazer com a cabeça, onde coloca. E então, além de minha vida estar um pouco bagunçada, eu já não tinha mais aquela confiança. O que causou essa bagunça na sua mente? Foi o celular? Não foi, mas eu acho que contribuiu para aumentar. Porque eu acho que quando você, você precisa de uma válvula de escape. Então, eu usei o celular. Minhas notas, por exemplo, sim, foram ótimas. Chegou no 7º ano, minha nota em matemática era quase bomba. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Tá bom, mas e agora? Como é que é uma moça com um celular? Você ainda é vítima dele? Você aprendeu a usá-lo? Ou você ainda está lutando com ele? Como é que é? O jovem e o celular, vamos colocar assim, o jovem e o celular. Eu acredito que cada jovem vai ter uma experiência diferente, mas eu acredito que no mundo que a gente vive, principalmente no caso
o jovem, ele está enfornado numa casa. Então, ele tem as suas obrigações. Quando ele faz as suas obrigações, ele não vai sair para o parque, ele não vai fazer nada. Então, ele usa o celular. E aí, quando ele vê, já foi 3 horas, 4 horas. Então, eu comecei a pensar, eu preciso usar o celular ao meu favor. Então, foi aí que eu comecei a ganhar um pouco mais de consciência. Mas é sempre uma luta diária, né? Eu acho que principalmente a idade, que você vai ganhando mais consciência. Mas até hoje meu pai reclama um pouco sobre isso comigo. Tá usando o celular demais. Fica numa área mais aberta para mim poder te ver. Esse tipo de coisa. Tem uma obrigatoriedade dos jovens da mensagem ter que enfrentar problema psicológico, depressão, tristeza, ter uma fase de rebeldia? É obrigatório passar isso? Eu não acho que seja obrigatório, porque eu nunca passei. Mas ao contrário, tipo assim, eu não passei, mas eu tô cercado de pessoas ao meu redor que passam ou passaram. E era minha responsabilidade ter que ajudá-los. Desculpa. Ai, eu sou muito sensível, principalmente quando eu tenho o meu pai do meu lado. Eu sou muito sensível quando eu falo dele, quando eu tô perto dele. Ele é bravo, não? Não. Não? Tá, vamos lá um pouquinho, só para você respirar fundo. Pastor Samuel, como é que é o pastor Samuel? É bravo? Ela? Ela quer. O senhor acha que a responsabilidade de ajudar alguém com problema psicológico, assim, numa fase difícil, é dos demais irmãos, dos outros moços? Como ela se sentiu? Por certo, tem algumas moças que se aproximam mais uma da outra, né? Entre elas lá, entre as colegas, as amiguinhas, talvez seja isso que ela se refere. E vão convivendo no dia a dia e logo ela se sente... Obrigada não é não. Não acredito que seja, não. Eu acho que aquilo vem do dia a dia, da vivência dela, da amizade dela. E a outra talvez não tenha uma certa liberdade. Vamos falar, a coleguinha dela talvez não tenha uma certa liberdade com a mamãe, ou com a irmã, ou com o pai, e é próxima dela, né? É próxima dela e procura um socorro, um conselho, um alívio. Acho que entre os grupos de jovens tem isso, sim. Tem. O jovem e o celular, sua opinião? O pastor tem que vacinar direto. É matéria de escola, é culto doméstico, tem que mostrar. Agora, cobrar, tá no pé 24 horas, essa coisa não resolve. É vacinar. Tem que conscientizar, lembrar sempre, porque eles estão numa idade de muita energia, eles se envolvem. Na verdade, eles se envolvem mesmo. Então, você tem que sempre, a gente sempre nos trabalhos de jovem, dedica-se. Eu não vou dizer que é aquela coisa assim, rotineiro, mas como o pastor fez hoje, né? Vez ou outra, a mensagem na escola, ou com o doméstico, leva você a dar uma pincelada naquilo ali. Como pai de jovens, o senhor acha que é mais fácil pastorear os demais irmãos do que os seus próprios filhos? O peso é igual, pastor Gideão. Eu acho que o peso é igual. A abertura? A abertura talvez seja mais difícil com os filhos. Eu acredito que é mais difícil. Eu acredito que é mais difícil. Entendeu? Difícil. Parece que tem hora que você é mais pastor. Aí nós pensamos, tem hora que eu penso assim, que às vezes você é mais pastor do irmãozinho do que do filho. E às vezes, não é ser pai do filho, porque tem hora que você tem que ser pastor do filho também. Né? Meninos, vocês já viram isso? Já sentiram isso? Que seu pai é mais pai do que pastor? Já? Irmã Kelly, peraí, vamos lá. Deixa eu falar com a irmã Kelly aqui. O seu olharzinho me denunciou. Você já sentiu isso? Seu pai é mais pastor dos outros, dos demais jovens, do que seu pastor? Eu não diria que eu vejo assim, mas acontece, é natural, né? Tipo, ele vai ter que aconselhar o jovem ou as pessoas, mas é que lá em casa eu não vejo que eu tenho problema com isso, porque eu tenho muito diálogo com meus pais, sabe? Eu acho que o diálogo entre a família deve ter. Meu pai sempre me ensinou, me explicou. Sempre quando tem alguma dúvida, eu pergunto para ele, para minha mãe. Né? Tô sempre atenta. E às vezes eu vejo que nas outras famílias não existe isso. Em algumas famílias, né?
Aí acaba acontecendo problemas, daí eles vão ter que se aconselhar com o pastor, ou, né, muitos até vão no mundo, né, mas isso é complicado, assim. Complicado. Eu vou chamar a irmã Eunice e a irmã Shirley, que vão cantar o hino Deus de Nós. É o próximo aqui da minha lista. E vou perguntar dos irmãos, se tem, pergunta para eles, e não só no assunto tristeza, depressão, fase difícil que a juventude sei que passa, como também perguntar a respeito desse domínio de celular, domínio da rede social, eu acho que é uma coisa muito difícil de tomar as rédeas. Como é que foi a palavra que a irmã Raíssa usou? Dominar seria tomar as rédeas do celular. Foi alguma coisa assim, mais ou menos assim? Por favor, vai lá. Eu falei, no sentido de começar a usar aquilo ao meu favor. A seu favor, justamente. Exatamente. Que nem a árvore da ciência do mal. Então, se eu posso usufruir disso, eu preciso encontrar um meio de... É uma ferramenta sua? Você domina ou você é dominada? Você já pensou nisso? Já e não. Eu não sei explicar, se eu já... Isso aqui está me dominando. Eu vou renunciar. Você sabe que a vida cristã, principalmente da juventude, ela é uma vida de renúncia e de carregar a cruz, né? Mas eu acredito que cada um dos solteiros e dos casados também teria muito mais êxito se tivesse domínio de suas próprias ações, no caso do celular, no caso da rede social e tudo, do que ser escravo daquilo e ter essa consciência. Então vou usar isso a meu favor. Seria muito interessante se vocês todos tivessem essa consciência. Eu estou sendo dominado por um espírito de rebeldia, de rede social, não sei o quê. Seria interessante isso aí. Depois da pergunta, então, depois do hino, pergunta, eu vou ver se alguém aí quer perguntar alguma coisa, tá? Vamos lá, irmã Nice, irmã Shirley, são lá de Lusiânia, vão cantar o próximo hino. Deus de Nós é o nome? Hã? Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida de nós. Então só faltou cuida. Cantem. Olhai para os passarinhos, felizes voando ao vento, não semeiam e nem colhem, mas Deus lhes dá o sustento. Olhai os lírios dos campos, ninguém se veste tão bem. Deus cuida dos passarinhos e cuida dos filhos também. Nosso Deus cuida das aves, cuida das flores até, muito mais cuida de nós, homens de pequena fé. Penses no amanhã, no que é a vez de comer. Nosso Pai Celestial tudo pode e tudo vê. Guardai tesouros do céu
quer. Amém. Deus abençoe. Irmão Rian, faz favor, fica de pé. Como é que é essa brincadeira aqui, pastor Júnior? Como é que é? Essa dinâmica aqui? Sim, vou. Continua? Porque senão corta. Bom, então primeiro eu vou chamar o pastor Olavo, que ele quer dar um pitaco aqui na nossa conversa. É um pitaco bom. Pastor Olavo, é sobre família, sobre celular. E eu sei que o tema é afim. Tem mais? Vocês não querem dar mais filho de pastor que está aí sentado, não? Podia vir para cá? Olha, ó, tem mais uma ali. Hã? Vem para cá. Senta ali. O irmão Leandro ajeita. Ele quer entregar. Hã? Quer fazer uma pergunta? Então tá. Pastor Olavo tá. Não, então agora. Vem para cá, senta ali, faz favor. Como é que é seu nome, irmão? Irmão João Pedro, de Anápolis. De Anápolis, vai lá. Eu queria perguntar a vocês se tem dificuldade de separar o pai do pastor. Quando às vezes ele... O assunto continua, né? Para quem? Quem vai responder? Para os filhos. Pode ser para o Felipe. Separar o pai do pastor. Separar o pai do pastor. Às vezes eu começo a me acostumar. Eu nasci, meu pai já era pastor. E para mim, eu vejo o meu pai pregando. Eu não digo, lá está meu pai. Não, eu me acostumei a dizer, lá está meu pastor. Eu me acostumei a dizer assim, em casa, meu pai, se eu estou passando por alguma dificuldade, meu pai é como se fosse, poderia dizer, é o meu pastor, só que eu estou sempre no escritório dele pedindo algum conselho. Ele sempre está lá para me dar algum conselho. Ele me dá conselhos como se ele mesmo estivesse na igreja pregando para todo mundo. Ele exige mais de você do que dos demais? Sendo filho de pastor, a gente sempre tem as nossas exigências, porque as pessoas, como outros disseram, sempre as pessoas vão te olhar com uma maneira diferente. Olha, é filho de pastor, não sei o que, ele fez isso. Olha, ele é filho de pastor. Então, é uma responsabilidade, sim, a gente acata uma responsabilidade. Vou dizer que não é fácil por esse modo de ver das outras pessoas, mas quanto à pergunta do irmão, eu acho que ninguém se importa em ter o seu pai sendo um pastor na sua casa. Eu achei sempre um privilégio meu pai estar na posição de um pastor na minha casa. É um privilégio. Tá bom, obrigado. Irmão Mateus, fica de pé, faz favor. O que é esse desenho na sua camiseta? Essa camisa nós fez para o encontro regional que teve esses dias. A intenção foi mostrar, né, que um coração, né, mostrando que nós estamos vivos aqui por causa da cruz, né, que tem um significado. Então é uma cruz. Aqui é a cruz, estamos respirando, né, que é o coração, estamos respirando por causa da cruz. Vamos dizer, por causa do Senhor Jesus, né, que deu sua vida por nós. Nas costas está o quê? O que tem nas costas? Tem desenho? Rian. Então lê aí, Rian, o que está escrito? Lê aí, porque eu já li. E já está escrito Mateus Lemes. Mateus Lemes não é a cidade? Não, é o nome dele. Não é? Mateus Lemes é uma cidade, não é? Mas esse é o nome. O que está escrito, irmão Rian? Lê aí. A maneira de expressar o amor a Jesus é amando uns aos outros. Uns aos outros, tá bom, obrigado. Pastor Olavo, por favor, fica de pé, o senhor é pastor. Eu sei que o senhor está querendo falar a respeito do nosso assunto. O assunto que nós poderíamos tirar mensagem para os demais que estão assentados ali. Boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Na escola de manhã hoje,
o pastor Joaquim Gonçalves, ele começou a dizer a respeito das redes sociais. E mostrou que as redes sociais é aquele monstro de Apocalipse. Se pensar bem, a maneira que você vai usar, você está abraçando com um monstro mesmo. Tudo tem dois lados. Aquela figura é a capa da revista Veja, uma capa antiga, né? Mas é uma matéria da revista Veja que mostra um monstro, coisa horrível assim. Depende da maneira que você entrar na rede social, tudo tem uma porta de entrada. E o irmão Brana fala da porta do coração. Depende da porta que você vai abrir, é o que vai entrar no seu coração. Depende o que você vai procurar naquela porta, você vai encontrar. E o que a gente está se vendo hoje, irmãos, muito, e a gente como pastor, a gente passa a sofrer junto, é a divisão entre filhos e pais e mães. Agora, o que faz um pai e uma mãe dividir o seu filho dela e dele? São falta de diálogo. Dividir, isso fala separar. Separar, falta de diálogo. Você não tem acesso ao seu pai, porque ele também está no mesmo espírito que você está. Ele não tem tempo para te dar uma atenção. Há muitos anos, irmãos, lá na Senador Jaime ainda, isso foi por volta de 87, mais ou menos, teve, eu acho que não sei se todos aqui vão lembrar do que eu vou falar, né? Teve um pastor que contou uma história de um filho que queria uns minutinhos com o pai. Vocês lembram disso? O pastor Júnior Fialho lembra do tempo dele. O Júnior Fialho, certo, era menininho ainda, porque ele ainda é jovem. Ixi, então não tinha nem nascido. Então, ele queria, porque queria um tempinho de seu pai para perguntar algo para ele. E o pai não dava uma chance para ele, para o diálogo. Eu precisava falar com o senhor, mas o senhor é muito ocupado. O senhor não tem tempo para mim. E o filho perguntou: papai, quanto que o senhor ganha por hora lá no serviço do senhor? Ah, mas por que você quer saber? Não, mas eu sou filho, não tem nada eu saber quanto que o senhor ganha por hora lá. Ah, eu ganho X por hora. Vamos supor que ele ganhava lá naquela época 2 cruzeiros por hora. 2 cruzados por hora. Então ele ficou sabendo quanto que o pai ganhava por hora. Ele foi, de vez em quando, ele falou: pai, dá um centavo para mim aí e tal. Pai esqueceu daquilo que ele perguntou e passou para ele atender esse pedido dele, para ele fazer uma poupancinha para pagar 1 hora para o pai falar com ele. E ele juntou dinheiro pedindo para o pai, os centavos e mais centavos. Um dia ele falou: papai, hoje eu posso falar com o senhor. Hoje eu posso pagar 1 hora para o senhor ter diálogo comigo. Então, resumindo, ele precisava de falar com seu pai, e ele não conseguia. E hoje, por dizer falta de tempo, que quem faz o tempo somos nós, ninguém tem falta de tempo, nem o pai, nem a mãe. Então, se falta muito diálogo numa família, e várias famílias. Tem o tempo, pastor Judeão? Porque às vezes eu vou ocupar muito tempo e depois isso atrapalha. Não, termina. Hã? Termina, pode terminar, concluiu. Então, é a falta de diálogo que faz o seu filho ir para o celular. Ele quer conversar, ele quer saber alguma coisa, ele quer ser informado com alguma coisa.
E quando o pai devia ser a primeira informação para ele, ou a mãe, ele não tem. Então ele passa a buscar essas informações, como nós que somos pastores ensinamos os jovens, que se quer saber alguma coisa, uma jovem, pergunte à sua mãe. Se é um jovem, pergunte ao seu pai, porque se ele for adquirir essa informação lá fora, talvez ele vai adquirir uma informação errada. Não a informação que aquele pai tem para ele com segurança. Outra coisa que a gente se vê, foi falado também hoje na escola, que você vê muito isso. As mães estão muito preocupadas, em dar celular para a criancinha que começou a andar, para entreter elas. Vocês não veem isso nas lojas, ou qualquer repartição? Elas dão um celular, a criança talvez não sabe nem que tipo de ferramenta está na mão dela, mas ela quer distrair aquela criança para ela não ter esse cuidado com ela, quando deveria ter. E eu notei aqui que Deus construiu a mãe para que ela ensinasse os seus filhos. Não é assim que a Bíblia diz? Ensine o seu filho no caminho que vai andar, que deve andar, e nem de velho depois não desviará dele. E o que elas fazem quando elas dão um celular para aquela criança? Elas querem que aquela criança seja ensinada daquela forma. Agora eu te pergunto para vocês, que são pastores, jovens aqui, família, o que aquela filha, ou aquela criança, ou aquele filho vai aprender no celular que você desejava? Ela não vai saber onde procurar aquilo que era essencial para ela, porque ela não tem conhecimento daquilo. Qualquer coisa ela vai entrar ali e vai adquirir aquilo gravando na sua mente. E nós temos que pensar, nós que somos, eu já sou avô, bisavô, já está quase. Então, nós temos que pensar que nossos filhos precisam adquirir boas informações. Informações que vai levar ao seu casamento, à criação dos seus filhos, com a estrutura de gente que entende o que é bom. Nós temos que entender isso. E o que nós entendemos também, que as crianças têm facilidade de gravar as coisas. E depois que aquela ferramenta fizer uma estrutura na sua mente, fica gravada, fica difícil para entrar coisas boas depois. Então eu quero passar para a igreja aqui. Aqui tem uma boa parte da minha igreja, e vai servir para outros pastores também. Nós temos que incentivar nossas famílias, a nossa igreja é a nossa família. Ter diálogo, gente. Poder sentar com um filho, com uma filha, ter diálogo, igual a nossa irmã falou do pastor Vanderlei. Ter essa facilidade. Né? E eu tenho diálogo com meu pai, isso é bonito. Eu tenho diálogo com meu pai, se eu preciso perguntar alguma coisa, eu tenho. Porque, veja bem, irmão, às vezes há uma restrição. O pai não abre uma porta, uma oportunidade que o filho pode chegar a ele e perguntar alguma coisa. Às vezes é um tanto pouco fechado, né? Não sabe... Esse é o grande problema. Não é? Esse é o grande problema. Viu? Então, às vezes é uma pessoa muito fechada, e o pastor Gedeão e os demais, por que ele às vezes conversa com os outros jovens, com outros... E não conversa em casa. Não conversa em casa. Por que ele tem tanto conselho para dar para uma jovem, para um jovem lá fora, e às vezes não tem para um filho? Isso reflete nós. Parece que nós amamos um lado e deixamos outros. É um ponto para se pensar falando com pastores, né? É um ponto para nós pensarmos. Nós pensar isso aí. Porque se nós queremos tanto que a nossa família seja um exemplo,
seja um espelho para aqueles que convivem com a gente, então nós temos que primeiro, né, como diz o irmão Brana, primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro você. Amém. Né? Deus abençoe. Obrigado, pastor Olavo. Nós vamos chamar aqui o irmão Silvio e a irmã Simone, porque o meu tempo está acabando. Eu queria falar para vocês assim, ó. Irmão Brana, na época do irmão Brana, não existia tanta informação, que isso aí que ele falou, informação, que é uma chuva de informação. Internet é uma chuva de informação. A gente sabe de tudo, sobre tudo, qualquer tempo. Eu fiz trabalho com a Barça. Quem conheceu a Barça? Fez? Levanta a mão aí, quem conheceu a Barça? Vocês nem sabem o que é Barça. Era enciclopédia, não era, irmão Rogério? No livrão, assim, ó, e tirava xerox e fazia os trabalhos. Hoje, recebe por e-mail, faz o trabalho e manda de volta. Então, excessos de informações, sabe tudo a respeito de tudo, e, no entanto, somos cada dia menos inteligente, vamos falar assim, menos inteligente. Então, o irmão Brana falou aqui numa mensagem, eu vou encerrar dizendo assim, ele diz assim, não tem como você impedir os seus filhos de saber quem é o Papai Noel. Aí, então hoje eu vou falar de tantas outras coisas, de tantos outros personagens, de tantos outros youtubers que existem. Aquela ferramenta de você assistir uma coisa e já multiplica por 5, 6 sugestões a mais do mesmo tema, e se você entrar numa daquelas sugestões do YouTube, aí você vai para outras, e é uma ferramenta, vamos dizer, fantástica, maravilhosa, para pegar o tempo. Então, o irmão Brana fala assim, não tem como você impedir de seus filhos saber quem é o Papai Noel. Você tem que mostrar que eles não são verdadeiros heróis, e que o verdadeiro herói é Sansão, Elias e os profetas. Então, não tem como impedir nenhum deles a usar. Hã? Caleb? Caleb? Qual Caleb? Caleb Gonçalves. Caleb, faz favor, você quer falar? Vem logo. Você quer falar? Vem logo. Vem aqui. Ele disse que quer. Vem aqui, Caleb. Traz o Micaías também. Eu queria dar um abraço nos vocês. Vem, vocês dois. Rápido, gente. O irmão Silvio e a irmã Simone lá do Pará já vão cantar? Do Pará? Vocês estão no Pará? Ué, Redenção no Pará? Tu não era do pastor Iporá? Oxente. Lá dentro. Micaías André. E eu queria o Micaías Marinho também, né? Vem cá, Caleb. Vem aqui. Faz favor. Quem quer fazer uma pergunta pro Caleb, gente? Pastor Júnior Fialho. Ele Toma. queria também? Hã? Quem queria primeiro? Vai. Pergunta. Micaías, fica ali perto do seu amigo. Faz favor. Hein, Caleb? Faz a pergunta. Pode fazer? Depois uma das moças também faz a pergunta. E depois um pai. O que você sente assim, ser filho do seu Gonçalves? Qual que é a sensação? Ou não, é meu pai. E quando eu estou vendo ele no púlpito é o meu pastor. Eu procuro não deixar a coisa muito acima do que eu possa compreender, né? E aí? Eu sinto muito privilegiado. Você se sente privilegiado? Sim. Ser filho. E de dona Janaína, que tem pit dog, churrascaria, quitandaria. E vai. Também. É? Também. Assim, Comida tem boa, o tom, né? Comida boa. Por isso que eu tô meio acima. Você tá acima do peso? Meio... Tá acima do peso? Não. Você sente uma cobrança, você sente uma cobrança acima do que você acha que deveria ser cobrado? Sim. Você sente? Sim. De quem? De quem que você sente? Você sente pelo olhar ou as pessoas te cobram? Porque O microfone você mais é perto. filho de pastor, né? Você sente que é cobrado mais do que deveria? Porque tudo que você for fazer, você é filho vai de pastor. refletir, né? Nos outros. Micaías. E aí, como é? Não, fica aqui, Caleb. Pera aí, não vai embora não. Pera aí, Micaías. Filho do pastor Gustavo. É bom ser filho do pastor Gustavo? Ele é bravo? Mais ou menos. mais para menos.
Quem é mais bravo, pastor Gustavo ou irmã Sharon? Meu pai. Seu pai? Ah, tá. Tem celular? Não. Por quê? Eu acho que ainda não é a hora. E você não teimou com teu pai? Me dá, o Caleb tem. Não. Você tem, Caleb? Tem. Ah, ele manda no celular, você manda no celular ou o celular manda em você? Eu tento mandar no celular. Você tenta mandar? Eu tento. Tá, e no Xbox? Você manda... Aí é meio difícil. Mas, falando de celular, eu acho interessante o irmão Caleb, é que ele tem um apego pela natureza. Eu não sei, talvez eu possa estar errado, mas eu não tive nenhuma hora com o celular aqui no Recanto. Você não sabe nem onde está, né? Então, eu percebo isso, que ele vem aqui para o Recanto, eu percebi que ele não tem nenhum apego. Então, a natureza, eu percebo que chama mais a atenção dele do que o próprio celular. Então, às vezes, o problema inteiro ou não é o quanto aquilo vai te prender mais do que algo que, igual o Caleb, gosta daqui. A Bíblia fala que não é o dinheiro que é o problema. Então, vamos dizer assim, às vezes não é o celular que é o problema, às vezes tem gente que tem o celular e não está tendo problema, quem não tem está. É uma suposição. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Não é o celular que é o problema, mas é o quanto você ama aquilo que está dentro, aqueles aplicativos. E, às vezes, até num lugar como esse aqui, você não consegue desprender. Então, nós estamos aqui, meio à natureza, e eu vejo até uma virtude que eu vejo no Caleb, um jovem, um rapaz. Ele vem para cá, ele se envolve muito com o mato e nem lembra dessa tecnologia, né? Caleb, fala aí, como é que é serviço na igreja? Filmar, na gráfica, como é que é? Fala aí para os irmãos que não sabem. Eu gosto. Eu acho uma coisa diferente. Então você trabalha na gráfica? Sim. O que você gosta de fazer? Pelo menos eu tento ajudar. Tá. Como é que é? Me repete aí para os irmãos aquele negócio a respeito da mensagem, a fase do presente meu ministério, que você fez lá, e aí depois você falou uma frase muito interessante para os irmãos da gráfica. Eu queria que você falasse. O quê? Eu não lembro. Porque foi o seguinte, o irmão Caleb estava ajudando na gráfica cortar. A dificuldade de fazer a mensagem. Vai, fala aí, como é que é essa dificuldade? Tipo, produzir a mensagem. Grampear, cortar. Isso. E aí, se você vesse uma mensagem jogada... Aí o pau ia quebrar. O pau ia quebrar, porque ninguém sabe o tanto que é difícil fazer uma mensagem, né? É muito difícil. Tá bom. É muito difícil. Escuta, já recebeu o primeiro pagamento por trabalhar na gráfica? Sim. Foi bom? Foi ótimo. já tirou férias, rapaz? Já tirou férias? Sim. Tá bom. Gente, eu adoro, eu vejo de perto, eu adoro, amo ver um dos exemplos que eu vejo assim, talvez vocês não consigam, eu não consiga expressar, mas eu vi nos eventos, almoço de criança, almoço de jovens, ver esse moço, irmão Caleb, deixando o privilégio de sentar na mesa e ser servido para pegar a bandeja e servir. Quem já viu isso? Várias vezes, não é? Ele gosta de pegar a bandeja e servir os irmãos na mesa. Pequenininho, pequenininho. Isso é bom. Então, parabéns, Caleb. Deus te abençoe muito. E todos vocês, filhos de pastores, por favor, fiquem de pé. Vocês merecem... ali, está meu filho, Micaías. Vem aqui, fala aí. Micaías, como é que é seu nome? Micaías Mário Guimarães. Tá bom, esse é meu filho. Infelizmente não vai dar para a gente conversar mais, porque nosso tempo já acabou. O pastor Júnior Fialho já me puxou aqui. O nosso tempo realmente já acabou. E nós vamos ter mais oportunidades. Agora, não tenha eles como super jovens. Eles são como vocês, como o pastor falou. Mas eles também são como vocês. Nós todos estamos passando por fases, por lutas, e sai da juventude, vai para a vida adulta. Da vida adulta nós iremos para a vida terceira idade. Talvez eu pense que... Porque todo filho de pastor, mesmo carregando um privilégio, se a gente conversar individualmente, ele sente o peso. Então parece que eles próprios se cobram
muito, excessivo até. Isso que o senhor falou é muito importante. Eles são normais. Eles são como a gente. São nossos filhos. É filho do senhor, é meu filho, é filho do pastor Júnior. Não é? Então, eles têm que ter a vida normal. Peraí. Julga que a vida de pastor, de filho de pastor, é muito melhor que a deles. Não é não? Depende. Vai, fala aí, termina, encerra com esse pensamento. Não, porque... Não é. Não, mas depende, entendeu? Porque tem filhos de pastor que sente privilégio de estar servindo junto com o pai, na casa de Deus, mas tem outros que não. Mas tem os seus privilégios porque tem mais portas abertas, assim, para filhos de pastor mesmo, né? Eu não vou dizer que não. Mas questão, assim, de cobrança, assim, às vezes é ruim, entendeu? Porque ficar cobrando, assim, e às vezes nós tentamos, assim, passar isso, mas às vezes não é o nosso jeito, é uma fase que nós passamos e nós tentamos superar isso, mas às vezes nós acabamos nos quebrando por conta da exigência que as pessoas pedem. O certo é que parece que eles não têm pai, só tem pastor. E aí o pastor é muito mais difícil chegar no escritório. Essa exigência é tanta assim, ou é mais uma coisa deles? Será que tem essa exigência lá fora tão grande assim? Porque todos eles carregam dentro deles essa cobrança. Que tem que ser um modelo, que tem que ser um exemplo, que todos olham para mim, para a minha maneira, para a minha vida. E lá fora, os outros realmente têm essa exigência da parte de lá? Talvez não. Talvez é um pouquinho. O senhor tem quantos? Tem três, né? Três. São uma bênção. Graças a Deus. Meu orgulho. Orgulho do pastor Samuel. Você é irmã? Irmã Érica de Peixoto, o que eu queria falar é sobre esse peso. Eu sou filha de diácono. O peso é que nós somos espelho para os outros jovens. E se nós cometermos um erro, nós pensamos, nossa vida espiritual, nosso ato vai ter consequência na nossa vida espiritual? Vai ter consequência no ministério do meu pai? Vai ter consequência na vida de alguém? Alguém vai se espelhar? Eu vou ter culpa do sangue de alguém que se espelhou em mim e cometeu um erro por culpa minha? Vou ter sangue nas minhas mãos. Esse peso que temos. Essa é uma cobrança muito, vamos dizer, até quase incapacitante, né? Mas, pastor Júnior, nós vamos encerrar. O assunto poderia ir bastante longe ainda. É bom, o assunto é bom. Poderíamos até produzir melhor no nosso assunto, mas eu acho que já foi bom, né? Pastor Júnior Fialho, vamos encerrar? É convosco. Irmão Silvio e a irmã Simone vão cantar antes de encerrar, e aí depois com o pastor Júnior. Eles vão ganhar um... Irmã Lohana, irmã Jéssica, por favor, presentei esses que participaram aqui, por favor. Esse é o privilégio? Esse é o privilégio de quem participou. Vai lá, cantem, irmãos, cantem. A gente chora. Há momentos na vida que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Receberei
fim da luta receberei o meu galardão. Deus abençoe aí, irmão Silvio e Simone, se cantam, se choram. Obrigado pela participação de todos vocês, obrigado, pastor Gideão Marinho. Vamos nos colocar de pé e nós vamos encerrar despedindo aí de Goiânia e de todos que participaram pela internet. Daqui a pouquinho, às 18 horas, voltamos ao vivo aqui do Recanto da Fé para continuar a nossa transmissão. Momentos no Recanto da Fé, pastor Jonas Pimentel vai pregar nesta noite. E antes, nós vamos ter alguns hinos, período de louvor e participações especiais dos pastores obreiros que estão conosco. Vem cá, irmão Lucas, faça uma oração. Senhor Jesus Cristo, querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos por esse período maravilhoso que passamos nessa tarde. Muito obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso que foi bênçãos para nós, ensinamentos que levaremos para o resto da vida, Senhor, que nos edificam, que nos ajudam muito, meu Deus. Ajuda, Senhor, que todas as palavras que foram ditas aqui permaneçam em nossos corações e que possamos colocar em prática, Senhor, todos os ensinamentos. Abençoa também o nosso culto que teremos logo mais à noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora é o intervalo e essas cadeiras elas vão ser remanejadas. Então não deixe a Bíblia nelas, tá? Elas vão ser remanejadas aqui, vão ser colocadas aqui na posição correta delas, tá? Tira tudo aí das cadeiras, por favor. Obrigado.